Mateus, no seu segundo capítulo. Depois você vai tirar uma foto também. Versículo de número 10, no primeiro. Todos não estão bem acomodados. Alguém sente alguma necessidade, alguma deficiência física, congênita, que se faça necessário fazer uso do banheiro, se assim for, ou tiver alguma deficiência, precisar beber água, eu vou até lhe compreender. Mas se não, suporte-me por alguns minutos, por gentileza, tá certo? Eu ouvi os meus irmãos, recebemos muito de Deus, e agora eu vou deixar uma partícipe desse texto para os meus irmãos, certo? Amém. Eu não preciso falar muito, irmãos. O pastor falou a mim, não, mas minha fala é muito breve. Vocês me suportam ao menos uns 15 minutos? Amém. Eu paro bem rápido. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim o texto. E, entrando na casa, acharam o menino com a sua mãe e, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus sacos, ofereceram dádivas como ouro, incenso e mirra. Este versículo para a nossa reflexão. A princípio, as minhas palavras são de gratidão ao pastor Celso em poder me proporcionar o culto desta casa. Acredito que fazem quase 2 décadas que eu estive aqui, não aqui, mas acredito que é em outra congregação. Eu vim aqui num trabalho com a quinta-feira, os meus irmãos, fazem quase 2 décadas que eu estive aqui nessa região. Para mim é muito honroso e eu quero agradecer de pronto ao pastor pela confiança de me proporcionar essa oportunidade para falarmos a palavra nesta noite. É muito honroso ver o presbítero Fábio, o evangelista Sandro, o presbítero que nós nos encontramos juntamente com o pastor Brasil lá no Boi Velho, depois do trabalho de congregações. Isso é muito significante aos demais, os demais obreiros que em minha retaguarda estão, que a bênção do Senhor perdure e permaneça sobre os vossos corações. Querida igreja, hoje nós estamos cercando o culto mais solene, que é uma instituição religiosa que prima e adora ao Senhor em espírito e verdade, pode ofertar a Deus. Esta reunião, este conclave, tem como fins e objetivos celebrarmos em um ato de memorial. Aqui, desculpe-me, viu, pastor? É uma honra, nós tivemos desculpe, pastor, alguns trabalhos e o senhor sempre vai me ver por ali próximo. Tá? É muito honroso ver o pastor Jonas aqui nessa noite também. Porque são tantas pessoas que às vezes passa desapercebido. Mas, queridos irmãos, em esta oportunidade, daqui a alguns instantes nós vamos participar deste memorial. Tem consigo um peso de responsabilidade e consciência para cada um dos que aqui estão presentes nesta casa. Não é à toa que Deus proporcionou-nos o privilégio de estarmos aqui. É evidente que nas academias de letras humanas existem muita busca pelo saber e pelo conhecimento a respeito daquilo que anunciamos. A sexta dispensação, a dispensação da lei, tinha consigo um propósito espiritual de demonstrar quão danoso e terrível é o pecado. E hoje, por multiforme graça e misericórdia de Cristo, nós estamos desfrutando dessa dispensação da graça de Deus. A sétima dispensação. Dispensação essa que nos proporciona, ou proporciona-nos
o privilégio de que nós que outrora não éramos, hoje em Deus, em Cristo, nós fomos aceitos mediante o sacrifício de seu Filho no madeiro. E cá para nós, eu falo e continuo. Continue. Continuar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar nesta noite, até mesmo em outro trabalho, mas eu vim honrar a palavra que o pastor me propôs. Então eu peço alguns minutos, eu já 20 horas e 15 minutos eu lhes prometo que paro. Eu quero só trazer a consciência dos meus irmãos. Uma coisa para que nós entendamos aqui na terra. O resultado final de um conclave espiritual como esse não se resulta no timbre de voz que se excede em um serviço de comunicação como este. É evidente que tem alguns irmãos que falam tão acentuosamente, tão rápido, bravamente, mas existem outros que falam mas de forma e de maneira que o diferencial de uma reunião como essa, quero deixar bem claro para as nossas consciências. Não é o timbre de voz, com todo respeito àqueles que falam, mas o resultado final de um conclave espiritual como esse resulta naquilo que um dos profetas messiânicos falou, ou mencionou em o nome do Senhor. 55 de Isaías, versículo 10 primeiro. Assim diz o texto: assim será a palavra que sair dos meus lábios. O Senhor estava usando o profeta para dizer: ela não vai tornar para mim, Senhor, vazio. Antes, irmãos, eu estava em um trabalho de pregações de eu admirado estava com uma amiga minha que estava ministrando de Deus. Ela trouxe 2 textos muito subjetivos para mim. O quanto que Deus nos impulsiona para nos reunirmos em uma casa como esta. Aleluia, louvado seja Deus. O quanto que Ele deposita tanto de convicção e de fé para que nós estejamos aqui sentados. Aleluia, louvado seja Deus. Celebrando ao seu nome. Glória a Alguns Jesus. adoram no Espírito e verdade. Outros vêm. Mas o quanto que é significante você estar aqui. Mas ao mesmo tempo que você está aqui, você está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Porque enquanto a sua pregação não é ouvida por outros, enquanto que você não menciona com palavras para que alguém ouça, você em espírito e em verdade, tanto está aqui, fisicamente presente, como você adentra. Simples, irmãos. Hoje nós nos deparamos com muita pós-modernidade em nossas reuniões, tantas coisas que nós ouvimos acentuadas. Mas a palavra de Deus para nós, ela é o suficiente. Aleluia! Glória a Deus! A Isaías disse assim: ela não vai tornar para mim. Antes, na integralidade, ela foi designada para cumprir propósitos. Então, o resultado final não é o timbre de voz que se usa. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não vou mandar você olhar para ninguém, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho a palavra da Bíblia revelada e uma que os céus falou no meu coração a seu respeito. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! E 2, ela vai prosperar naquilo para qual foi designada.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Cada um que se predispôs a chegar a uma casa como esta, nesta oportunidade, tem consigo um propósito espiritual de louvar e agradecer a Deus cercando esta mesa. Estamos diante de um texto que, a princípio, os homens que mencionados estão neste texto eram provavelmente, eles eram membros de uma classe religiosa muito culta, especializavam-se na astrologia e na ciência, o que difere de hoje daquilo que vemos essa ciência e essa demonstração de um ramo do espiritismo apresentado em alguns lugares. Esses homens que o texto menciona não apresentam uns quantos homens se predispuseram a saírem de seus termos para virem a Israel, virem a Judeia com um prévio consentimento e reconhecimento, andando aproximadamente 1.600 quilômetros, montados a camelo, para adorar aquele que era rei dos judeus. Saíram de Teirã, se predispuseram a chegarem à Judeia para adorar um menino que, a despeito deles, ou a despeito dele, os seus corações estavam cheios. Aleluia! Hoje nós vemos tanto entretenimento em determinados lugares e reuniões por aí afora, com tantas oportunidades distintas. Quem usa dessa oportunidade é a responsabilidade quanto a prestar posteriormente, a responsabilidade do povo pelas obras por meio do povo praticado, é Ele Deus. Hoje existe muita disparidade e muita preocupação entre nós acentuadas. Que alguém diz assim, mas Paulo chama a compreensão dos irmãos que estão em Corinto. E Paulo fala as expressões seguintes, porque os coríntios preocupavam-se a respeito do que haveriam de receber, por haverem contribuído a respeito da curiosidade. E Paulo chama a compreensão das 4 cartas, 2 chegaram ao seu destino final, 2 se perderam no caminho, mas as que chegaram cumpriram na integralidade o propósito para qual foram escritas e inspiradas pelo Espírito de Deus, com E maiúsculo. O Espírito de Deus, com E maiúsculo. Existem muitos espíritos mencionando e falando-se muito por aí afora. Digamos, pastor Celso, permita-me usar uma metáfora, usando a sua pessoa como alusiva a este ato. Digamos que eu represente algo em relação, e eu vou tentar fechar um negócio por aí afora, e dizer, eu vim em nome de pastor Celso. E pastor Celso não tem prévio conhecimento deste ato. Eu aprendi isso no seminário. Mas pastor Celso não me conferiu a oportunidade e o privilégio de mencionar o seu nome, nem me deu o direito de mencionar o seu nome. Eu estava em Cacimba Nova de Boa Vista, ministrando de Deus, e o Senhor falou para mim, não sou nenhum dos seus servos, porque eu creio na manifestação dos dons do Espírito, que é útil para o povo em relação ao reino. Realmente alguns entre nós que são sensacionistas, que não creem mais na manifestação dos dons, não sei porque se há algo proposital ou porque alguém extrapola os limites da realidade. Quanto a isso, deixe eles. O Senhor me disse aqui a mim, tem muitas pessoas falando em meu nome, mas eu não lhes conferei o direito nem a oportunidade de falar em mim. Eu aprendi no seminário, o fato e o direito de estar dentro, não diz quem eu sou. E ele disse ali no seminário, olha filho, ele disse, porfiai por entrar pela porta, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz a pé de
Ele disse a mim, filho, não basta somente estar dentro. Tem que estar em mim. Realmente existe um evoluto crescimento acentuado entre nós. Eu lembrei-me da parábola das dracmas ou da dracma perdida dentro de casa. Desculpe-me, sabe? Eu estou assim. Eu não estou. Eu sei que é certo que existem algumas pessoas que recebem quando usam uma tribuna como essa, mas a responsabilidade é deles e Deus. Paulo diz, né? Obrigadamente se manifestará pelo povo se escolherá. Se é palha, feno e madeira, como nelas. Se é ouro, prata e coisas preciosas, isso será galardão. Então aquilo que você faz em reino, e em prol do reino de Deus aqui, tudo que for associado, porque realmente existe entre nós. Alguns que se levantam, outros que se omitem, outros que são contra, outros que rejeitam. Mas a despeito disso, quando você estiver diante de Deus, recebendo de bom grado as obras, ou as bênçãos por meio da obra do corpo prestado, dos galardões, você não terá lembrança dos momentos ruins que viveu aqui. Você não lembrará daquilo que alguém falou, fez, maltratou, tentou extirpar a sua consciência, a sua vida diante de Deus. Teremos lembranças e memórias de momentos bons, do que passamos aqui de bom. Certamente nós que estamos aqui servindo ao nome dele, cercaremos daqui a alguns minutos a mesa. Teremos lembranças desse memorial ótimo em sua presença aqui. Os irmãos tocando, cantando, entoando louvores ao nome de Deus. Teremos lembranças disso. Se tiver errado, me corrija. Eu não sou muito de... Mas eu não gosto de uma realidade que Deus colocou em mim, sabe, irmãos? Aquilo que fala de justiça social. Conjunto de políticas públicas que julga haver igualdade no meio de nós. Não aqueles que Deus dá um pouco e às vezes quer. Eu não trabalho com esse tipo de comportamento. Nem a quem Deus dá, ele confere direito de pisar. Tem muita gente falando de Deus por aí. Mas o escritor, o inspirador não está com ele, nem nos lábios deles. E para consciência nossa, irmãos. Aprendi com os pastores do canto de Gabriel Lima isso. E a vida espiritual, a espiritualidade na vida de alguém deixa você mais afável. Você fica mais macio, maleável. Você é cordial, você é educado. Você se pôr, se compor em um lugar. Alguém não pediu, mas eu te vi nessa noite. Não parece para ouvir eles, mas eu trouxe de fora para dizer a ti: seja manso. Se porte como alguém que adora o meu nome em espírito e verdade e prudente. Adianta você, tchauê, quando eu me conheço por dentro. Aleluia! Aleluia! Só eles, Caframon, Naresneve, como eu falo nesta casa, porque o povo me pertence. Aleluia! Conjuro de que compres de mim ouro, aleluia, colírio e o que mais? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho 3 minutos. Glória a Deus. Imaginemos bem, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, né? Eu poderia estar lá na casa que igreja hoje com a minha esposa, congregando e cultuando com ela. Glória a Deus. Mas eu vim contribuir com os meus irmãos. Os homens andaram 1.600 quilômetros a caminho. Chegando porque a estrela do Oriente guiava-os até onde eles deveriam adorar. Esses 3 elementos têm 3 simbolismos. Fica para outra oportunidade. Mas o texto não menciona quantos homens foram.
Alguns que dizem por aí que eram 3 magos, mas não eram 3. O texto não diz isso. Se estiver errado, me corrija. Eu sou muito humilde, não, sabe? Mas é humilde no sentido de que quando eu vejo alguém maltratar os meus irmãos, eu saio em defesa dos meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Haviam 3 mulheres três mulheres que contribuíram muito no ministério de Paulo. Aí Romanos, capítulo 16, e uma diaconisa, chamada Fé. Quando Paulo escreve os irmãos da prisão em Filipos da Macedônia, iam 2 irmãs, Evódica e Sinque. Vou fechar porque o horário não permite. Tenho 1 minuto. Caminhar com Deus, caminhar na terra, segurando um peso de uma responsabilidade da obra, nem sempre você vai se deparar com pessoas para lhe auxiliar. Você pode até mesmo diante de situações sentir o peso da responsabilidade de uma obra árdua, gratificante, mas que nesta caminhada e nesta obra tem espinhos e compreensões. Eu aprendi com alguém que, na área da psicologia, que quando alguém está falando a verdade, alguém é capaz de olhar o olho no olho. Com todo respeito, viu, senhora? Aleluia, louvado seja Deus. Depois não surgir comentários que não existem. Somente quem está dentro de uma situação é capaz de entender e compreender o peso de uma responsabilidade. Mas enquanto você está olhando aí com o olhar de um cristão, uma cristã, que deseja a vitória de Deus na terra, aquele a quem nós servimos e adoramos, e vamos cercar daqui a alguns instantes essa mesa em espírito de verdade. É porque tem um pastor lá no Pernambuco que disse: vagamente Deus usa alguém em dom de profecia na terra. No grupo. Se ele não crê, a responsabilidade é dele. Eu nasci numa igreja presbiteriana, mas os irmãos ficaram todos comportados. Não dá mais para ele ficar aqui, não. Vai para outra igreja. Eu me criei nas pregações, matutinos, consagrações, circulação. Eu creio em tudo que vem de cima. Você não quer? Tem que respeitar. Mas enquanto a senhora está aí com os olhares, os canais lacrimais quase derramando, o Senhor está aqui declarando para a senhora nessa noite: ó diaconisa minha na terra, mal entendida e compreendida, não compreendida por alguém na terra. Eu não te abandonei nem te desamparei. E nessa noite eu vim ao teu encontro para te abraçar. A tua alma, existem 4 designações para a alma. Mas a alma, como faculdade, de onde procede toda sorte de sentimentos. O peso da responsabilidade de uma obra como essa é grande. Mas desse peso de responsabilidade desta obra, que é tão árdua e tão grande, eu te digo na terra: eu te tomo pela tua mão direita. E nesta casa, que o meu nome perpetuamente tem sido anunciado, eu te digo: eu sou o Senhor que trago à existência aquilo que ainda não existe. Ô irmã, com todo respeito, a senhora que está de blazer preto, com a camisa, por gentileza, se aproxima aqui. Eu não vou abraçar a esposa dos irmãos. Se eu tivesse com a minha futura esposa aqui, eu mandava ela abraçar. Ela gosta das coisas dela, é brava, mas ela gosta das coisas dela. Vem cá, irmã, por gentileza, fique de pé por bondade, sobre os seus pés. A senhora, dê um abraço nessa irmã aqui, por bondade. A senhora recebe um abraço dela. Eu não sei, tem alguma coisa combinada entre nós? Se tiver, diga ao povo aqui. Dê-lhe um abraço nessa oportunidade. Aleluia! Se alegra em mim! Aleluia!
Receba a cura nessa hora, nessa casa. Receba a cura nessa hora no seu corpo. Eu vou te surpreender nesses dias. Tu vai ao profissional da área da ciência. Ele vai ficar confuso. Vai receber. E vai ter que passar por ele. Do teu caminho na terra, e eu te digo, tu vai caminhar até esses estudos e as pedras que estão no caminho, e a grande pedra vai rolar bem longe desta casa. Mas a época de Cristo, quem com Cristo uma junta, então quem espalha não é digno de permanecer. Glória a Deus. Eu não sei como vai ser, mas um agoreiro de plantão, você quer que é? Não estou nem trabalhando com isso. Um agoreiro de plantão vai juntar o PC e vai dizer assim: aqui não dá mais para mim, não. Isaías disse que Deus tem uma vassoura de perdição. Deus está varrendo algo daqui de Deus. Glória a Deus. Deus está varrendo algo daqui assim. As irmãs que são de casa são muito treinadas, né? Inclusive ensina as mais jovens a serem boas esposas para seus esposos. Pegar para tudo organizado. A vassoura de Deus passa aqui assim, ó. Passa assim. Vai tirar a vassoura, vai tirar algo daqui dentro. Vou mandar você fazer para o professor do som maluco. Eu sei porque eu estou dizendo. A vassoura de Deus vai arrancar algo daqui de dentro. Vai não ter escândalo daqui dentro. Eita Deus! Vassoura de Jeová vai arrancar algo daqui para não ter escândalo nem aqui, nem aqui. Ó.